quer saber, né, o que o Flamengo pode fazer para pagar essa multa milionária do técnico Carlos Carvalhal? Seu lugar é aqui. Inscreva-se aqui no canal. A gente tem feito lives constantes sobre técnicos portugueses que podem vir para o Flamengo, com gente que conhece, que é do ramo. Nesta terça-feira tem às 3 da tarde live com o Léo Samarra, coordenador da Associação dos Técnicos do Futebol Argentino, do curso, um dos melhores do mundo, vai falar sobre técnicos argentinos que podem vir para o Flamengo. A gente está trazendo conteúdo para você. Então inscreva-se aqui no canal. Vou pedir a você que dê uma moral para o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Estatísticas, reportagens, informações sobre as melhores ligas de futebol mundial e também a cereja no bolo, a transmissão dos jogos no seu celular de graça do Campeonato Alemão de Futebol Bundesliga. É só clicar aqui, tá? E também vou lembrar você sobre a Gastur Viagens, se você quiser fazer sua viagem agora no final do ano, para qualquer lugar do mundo, claro, onde brasileiros possam entrar, é só entrar no site da Gastur Viagens, agastur.com.br. Você pode fechar também o seu pacote exclusivo para a Copa do Mundo do Catar em 2022, tá? Tem saudade do time do Flamengo? Dezembro de 81? Leia meu texto do Piggyback aqui embaixo, uma crônica sobre a minha relação com o título de 1981. Entrevistamos aqui no canal Rui Malheiro, comentarista da RTP, principal emissora portuguesa de televisão, e cronista do Diário Record. Também as principais publicações, melhor dizendo, sobre futebol na Europa. Ou seja, o cara manja muito e falou pra gente sobre Carlos Carvalhal, sobre aspectos táticos nos quais eu vou entrar daqui a pouco. Porque antes, você quer saber o mais importante. É possível o Flamengo driblar a multa rescisória que Carlos Carvalhal tem estipulada com o Braga? Sim, o Flamengo não precisa pagar tudo. É só você entender o porquê na voz do super bem informado Rui Malheiro, que fala agora aqui para você. Ô Rui, você é um jornalista, além de um analista tático muito bom, um jornalista muito bem informado, e começam a chegar várias perguntas aqui para você. Claro que sim. E vamos dar um like aqui, vamos subir aqui a audiência da live, que já está boa, mas vai aumentar ainda mais certamente. Vamos a isso. Bom, você acha que a pergunta do Natan, né? Você acha que o Braga liberaria o Carvalhal para o Flamengo sem pagamento da multa? Não acredito, até porque se nós olharmos para aquilo que é, e vocês não conhecem tão bem, o presidente do Sporting Clube de Braga, o António Salvador, ele é um dos negociadores mais indomáveis do futebol português. Ou seja, é muito complicado negociar com António Salvador. António Salvador, se existe uma cláusula de rescisão, e acredito que existe em relação ao Carlos Carvalhal, vai lutar para que essa cláusula seja batida. Mas a verdade é que em Portugal, muitas vezes, quando existe esta cláusula de rescisão, imaginemos no caso de Carvalhal, que assinou um contrato de 2 anos com o Sporting de Braga, essa cláusula vai sendo baixada à medida que o tempo passa e, no fundo, muitas vezes aquilo que acontece é que os meses que faltam acabam por ser o passo decisivo para fechar uma transferência. Ou seja, imaginemos o caso específico. O Carvalhal tem contrato até junho de 2022, o Flamengo pode partir num pressuposto de negociação em pagar todos os salários do Carvalhal até ao final de junho de 2022. E o António Salvador procurar juntar a isso mais algum dinheiro, que é para fazer face à saída do treinador, que está muito longe de ser um treinador que seja dispensável por parte do Sporting de Braga, e será ainda menos tendo em conta o facto de um clube da dimensão do Flamengo estar interessado em Carlos Carvalhal. E só vem valorizar o treinador, e a verdade é que o António Salvador irá lutar até à última para que o Flamengo pague o máximo possível pelo treinador português. O Flamengo poderia envolver algum jogador no processo? Acredito que sim. Aliás, se tu te bem recordarás, o Bruno Viana, que ainda faz parte do elenco do Flamengo, foi uma negociação feita entre o Flamengo e o Sporting de Braga, com o Bruno Macedo, que tem sido o agente que está a tratar desta situação,
quer do Jorge Jesus e do Carlos Carvalhal, por ser também muito próximo do António Salvador, junto a eles a tratar desta negociação. E creio que esse será por aí o desfecho desta situação. Eu creio que o papel de Bruno Macedo, pela proximidade que tem aos dirigentes do Flamengo, a proximidade muito real ao António Salvador, poderá ser aqui um elemento desbloqueador nesta situação, sabendo se cá está, e tal como dizias, e muito bem, já houve esta negociação entre o Flamengo e o Sporting de Braga. Bruno Viana foi para o Flamengo e as coisas não correram de facto muito bem, e era um jogador que também não estava muito bem no Sporting de Braga, porque desde a chegada de Carlos Carvalhal tinha perdido espaço e houve ali algum problema entre o Carlos Carvalhal e o Bruno Viana. E se recordares também, o Vítor Gabriel, que é um reserva do Flamengo, um avançado reserva do Flamengo, esteve emprestado à equipa secundária do Sporting de Braga, que é a equipa B, que compete na terceira divisão em Portugal. Esteve emprestado e até fez alguns golos pela equipa do Braga B na temporada passada em Portugal. Nesse canal a gente mata a cobra e mostra o pau. Não fala só da multa rescisória, mas do mecanismo para driblar a multa rescisória, e acho que ficou claríssimo isso na voz do Rui Malheiro. E aí, os aspectos táticos de Carlos Carvalhal, porque eu gosto de ouvir quem está lá. Ouvimos aqui o Alex Brito Nogueira, que é técnico português radicado na Inglaterra, que fala muita coisa que vai ao encontro do que falou Rui Malheiro. Carlos Carvalhal com a preocupação ofensiva muito grande na armação dos sistemas ofensivos. Esqueçam aquela bobagem, ele falou também, assim como o Alex, Rui Malheiro também falou, sobre escola portuguesa de técnico. Não existe isso, existem técnicos com entendimentos completamente diferentes do jogo. E o Carlos Carvalhal é uma coisa antagônica, por exemplo, em relação a Abel Ferreira e Nuno Espírito Santo, nas palavras deles próprios, que são técnicos que priorizam mais os sistemas defensivos. Você pode encontrar no Flamengo, caso o Carlos Carvalhal feche com o clube, algo muito parecido com o que fez, por exemplo, o Rogério Ceni. Segundo o próprio Rui Malheiro, jogando com o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro na fase ofensiva, de construção de jogada do Flamengo, com Davi Luiz, por exemplo, centralizado, uma linha de 3 zagueiros, com o Rodrigo Caio pelo lado direito, e na hora de atacar com o Isla ou o Mateuzinho, sendo o jogador que vai ficar muito à frente, né? E ele fala, inclusive, então assim, é um camaleão, porque o Carlos Carvalhal fala isso, o Rui Malheiro, ele muda a forma de jogar do time durante os jogos. Quando ataca, 3, 2 médios, ou seja, 2 volantes, 5, quando se defende mais num 4-4-2, né? Aí o lateral recua, o lateral direito, seja o Mateuzinho, seja o Isla, para o Felipe Luiz fazer, às vezes, de lateral esquerdo na hora de marcar. Diferentemente, por exemplo, do que faz o Vitor Pereira, segundo o próprio Rui Malheiro, jogando mais num 4-3-3, embora o time do Fener tenha jogado, por exemplo, contra o Eintracht Frankfurt, na última rodada da fase de grupos da Liga Europa, com 3 zagueiros, mas mais num 5-4-1, bem defensivo, marcando atrás da linha de meio de campo. Mas para o Rui Malheiro, o esquema preferido é um 4-3-3, e aí teria Bruno Henrique muito aberto pelo lado esquerdo, diferentemente do Carvalhal, por exemplo, que teria o Bruno Henrique mais centralizado perto do Gabigol. Deu para entender? Essa foi uma visão geral, assim, um compilado geral do que de melhor rolou nessa live que a gente trouxe com o maior prazer aqui para você neste canal. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.